Agora, na revista SDS, a entrevista do dia. Padre, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo. Bom dia, Sidney, bom dia, ouvintes da nossa rádio, é uma alegria estar aqui com vocês, partilhando esse momento e também podendo partilhar deste tema importante para a nossa igreja, que é a campanha da fraternidade. Muito bem, padre, de tantas funções que o senhor tem em nossa diocese, uma também é assessor diocesano aí da campanha da fraternidade. Isso junto com uma equipe, né, o coordenador, Diácono Pavan, e em cada vicariato nós temos também uma coordenação para a campanha da fraternidade nas paróquias, né? Então é uma alegria poder acompanhar esse grupo, leigos, diáconos, que estão aí empenhados na campanha da fraternidade. Muito bem, para começar, padre, o que a temática da campanha de 2019 quer despertar aí nas pessoas? A temática é importante, embora ela seja conhecida e já está acontecendo em nossa realidade, mas talvez para muitas pessoas seja um tema bastante técnico, que é a questão das políticas públicas. É algo que interfere diretamente na nossa vida, no nosso cotidiano, que muitas vezes a gente nem sabe que são políticas públicas, mas que estão ligadas diretamente ao nosso cotidiano, né? Então, o objetivo principal, o objetivo geral da campanha é justamente despertar nas pessoas a consciência da necessidade de participar da elaboração, da fiscalização, das políticas públicas, sempre tendo como referência a palavra de Deus e a doutrina social da nossa igreja, né? Buscando aí ajudar as pessoas, motivar as pessoas, especialmente os nossos leigos, a uma participação ativa, exercendo a sua cidadania na busca do bem comum. Padre, e dentro dessa temática para o pessoal, existe uma diferença de política e políticas públicas, né? E o senhor poderia nos explicar um pouquinho? Quando a gente fala a palavra política, muitos corações se fecham, né? Pela própria história do nosso país, pelos próprios acontecimentos recentes. Então é importante a gente separar bem, né, esses conceitos. Em primeiro lugar, política é um conceito bem amplo, né? Vem do grego e se refere à origem da palavra política na cultura grega, era a ação das pessoas na polis, na cidade, buscando resolver os seus problemas, né? Então, política é um conceito bastante amplo, refere-se a todas as ações que, de alguma forma, interferem no bem comum, na vivência em comum. Nós temos, e aí é uma confusão, porque muitas vezes as pessoas limitam o conceito de política à política partidária, a questão das eleições, né? E política é mais amplo. Política pública, especificamente, são aquelas ações do Estado para resolver determinado problema da sociedade, né? São ações específicas dentro de determinadas áreas da sociedade. E, padre, um bom exemplo da política pública é o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, né? Pode ser uma política pública de acesso gratuito aí à saúde, assegurada a todos os brasileiros. Nós temos, entre outras, né, porque existem políticas públicas ligadas à questão da economia, a própria questão da organização política, e existem, que interferem mais diretamente na vida da população, são as chamadas políticas públicas sociais. Entre elas, uma delas é o Sistema Único de Saúde, né? Então, o SUS, que para muitas pessoas é fundamental, né? É um exemplo claro de uma política pública, né, referente aí à saúde, como o SUS, né, que atinge a área da saúde. Nós temos outras políticas públicas em diferentes áreas. Por exemplo, a própria Previdência Social é um exemplo de política pública que interfere diretamente na vida da população, né? Nós estamos aí com essa temática da reforma da Previdência, ou seja, a política pública da Previdência Social está sendo reformulada. E aí a importância da sociedade participar. Não pode ser uma decisão unicamente do Executivo, nem somente do Executivo Legislativo, mas é importante, e a campanha da Fraternidade quer despertar isso, é importante que a sociedade de maneira geral, os cidadãos participem dessas discussões. Se
é uma política pública, no caso da Previdência Social, que interfere diretamente na vida das pessoas, não pode ser uma decisão tomada de cima para baixo, mas é uma decisão que precisa envolver, de maneira geral, a população. É nesse sentido que a campanha da fraternidade quer despertar, né? Existem mecanismos para essa participação. Sim, o importante é que a sociedade de maneira geral, né, e nós católicos, assumamos o nosso papel nesse processo. Padre, já trazendo toda essa questão do envolvimento, como que a campanha deve ser aí partilhada nas paróquias, grupos e nas comunidades aí pelo Brasil afora, porque querendo ou não, o texto base ele apresenta, né, exemplos de didáticas, de atividades que podem ser realizadas. É importante a gente resgatar todo o trabalho que a equipe da campanha da Fraternidade tem feito em nossa diocese. Nós tivemos em dezembro um encontro de estudos sobre essa temática, né? E com propostas concretas, né, além das propostas gerais para todo o Brasil que o texto base traz, na nossa diocese, a coordenação diocesana também elaborou algumas propostas bem concretas para que as comunidades possam trabalhar, né? Essas propostas foram discutidas neste mês de janeiro em cada vicariato, para que cada vicariato possa encontrar caminhos, né? E nós vamos apresentar essas propostas no lançamento do texto base, que vai acontecer agora no final do mês de fevereiro em cada vicariato, para que todas as comunidades, todos os agentes de pastoral possam, de uma forma ou de outra, se inserir, né, seja na conscientização, né, para que as pessoas saibam o que é política pública, e também nas formas de participação, para que as comunidades se organizem, claro, a partir dos leigos que estejam envolvidos, né, seja em instituições, sejam nas pastorais sociais, sejam em movimentos sociais, para colaborar nesse processo de reflexão, de fiscalização, de acompanhamento e também de proposição de novas políticas públicas. O padre Nicolau Sanitá está mandando um abraço. É muito bom se atualizar ainda mais com o padre Márcio. Um abraço para o senhor estar mandando. Abraço, padre Nicolau, abraço a todos, né, que estão nos ouvindo. Muito bem. E aí, nessa realidade, quais iniciativas, a partir do tema central, as comunidades podem realizar? Penso que o primeiro passo, né, e que a campanha da fraternidade sempre traz consigo, é a questão da conscientização. É um tema que, embora ele não seja originalmente religioso no sentido, né, de espiritualidade, mas ele tem uma implicação muito direta, né, porque a nossa fé está ligada com a nossa vida, com o nosso cotidiano, né? Nós olhamos para Jesus, e o texto base nos recorda isso. Jesus não ficou indiferente ao sofrimento, não ficou indiferente às necessidades das pessoas à sua volta. Por exemplo, Jesus curou os enfermos, se aproximou das pessoas, se aproximou das crianças. Ora, esse gesto de Jesus hoje pode ser realizado de maneira concreta através das políticas públicas, ou seja, como é que nós vamos curar doentes? É justamente fazendo com que a política pública da saúde, o SUS, ele funcione. Como é que nós podemos cuidar das crianças? Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Enfim, as políticas públicas hoje são o caminho para que nós possamos colocar em prática na vida social aquilo que Jesus fez na sociedade da sua época. Então, o primeiro passo é justamente essa conscientização de que esse tema das políticas públicas está ligado diretamente à nossa fé. Então, a formação, né, com as crianças, com os jovens, o texto base recorda a importância do protagonismo dos jovens atuando aí, né, neste campo, na questão das famílias. Então, começa lá na comunidade o estudo do texto base e colocar esta temática das políticas públicas na realidade concreta de cada grupo, né, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos idosos, né, a pastoral da saúde, enfim. É discutir ali
como as políticas públicas interferem na nossa vida e como nós, a partir da nossa fé em Jesus Cristo, podemos também colaborar para que essas políticas públicas favoreçam o bem comum e não apenas um grupo, né? Depois, claro, outras ações, elas implicam organização em nível de cidade, né? A questão dos conselhos municipais, que são uma forma também de acompanhar as políticas públicas, a questão de participação em grupos de estudo, né? Então são formas depois mais amplas em diálogo com outros movimentos sociais, com outras instituições que podem acontecer em cada cidade, né? Porque sim. Aí cada município também gerencia políticas públicas. Então a importância, né, dos cristãos leigos, dos nossos leigos católicos estarem presentes, participando. Nós temos muitos leigos fazendo isso, né? Temos muitas instituições que cuidam das crianças, dos idosos, né, mesmo dos doentes, e que, de uma forma ou de outra, estão dialogando com essas políticas públicas. E aí, né, dentro dessa realidade, padre, o senhor pode nos falar sobre o percorrer aí, o caminho da campanha da fraternidade, no sentido do ver, do julgar e do agir, que ela nos coloca a caminho? Isso. No texto base da campanha da fraternidade, ele tem essa tríplice, né, dinâmica de olhar para a realidade, depois, e aí quando a gente olha para a realidade, a gente percebe, então compreende o que são as políticas públicas. Esse é o primeiro passo, né, entender um pouquinho. Como eu disse, nós convivemos com as políticas públicas diariamente, elas interferem no nosso cotidiano. A questão é que muitas vezes a gente não sabe que as políticas públicas, elas nascem, elas são gestadas, são geradas, e portanto nós podemos participar desse processo e também acompanhar este processo da aplicação das políticas públicas de mudanças, como eu disse. Aí estamos acompanhando este projeto de mudança da política pública da Previdência Social. Então, como que nós podemos participar disso? Como que nós podemos trabalhar para que essa política pública atenda o bem de todos e não de um grupo, né? Depois o julgar, que é o discernir, nos traz aí, como disse, principalmente a ação de Jesus, né, que sempre se preocupou com as necessidades das pessoas à sua volta, e também o texto base nos recorda, né, a doutrina social da nossa igreja, que nos ajuda a trabalhar, inserir-se na sociedade a partir de critérios éticos muito claros. E aí 3 conceitos são muito evidentes a partir da doutrina social da igreja: a questão da participação, ou seja, todo católico é chamado a participar da vida social, a questão da cidadania e a questão do bem comum, ou seja, a busca do bem comum, né? E depois, claro, o agir, que o texto base nos traz propostas de agir bem amplo para o Brasil todo, mas nós precisamos também ter este olhar para o nosso cotidiano, ou seja, o que em nossas comunidades nós podemos fazer para que esse tema seja debatido e para que de alguma forma haja uma participação mais efetiva das nossas comunidades. Isso é verdade, padre. E talvez, padre Márcio, o desafio maior seja o de chamar à conversão os duros de corações da sociedade hoje, né? E dias atrás, a indiferença causada aí pela ganância sem limites, o luto do povo mineiro cobre todos, indicando que é hora de ousar e efetivar mudanças para que não ocorram novas tragédias. E eu acho que a campanha da fraternidade vem para somar e vem para realmente cutucar esses políticos que só pensam em si e esquecem do povo, o povo que elegeu, o povo que o colocou e o povo que votou para que tenha uma demanda atendida em seu estado, no seu município, né? Então eu acho que falta uma conversão desses duros corações. Com certeza, e aí nós podemos oferecer, a partir da nossa fé, essa proposta da misericórdia, né? Jesus sempre teve misericórdia com os mais necessitados, amou a todos, mas olhou com mais misericórdia para os mais sofredores, e nós precisamos ter esse olhar de misericórdia.
A campanha da fraternidade acontecendo na Quaresma nos recorda da necessidade das obras de misericórdia, corporais e espirituais. E as políticas públicas, elas nos ajudam a concretizar hoje, com a ajuda, claro, do Estado, essas obras de misericórdia. Nós muitas vezes limitamos as nossas ações a partir da nossa fé a gestos pessoais, ou então, né, pura e simplesmente a uma instituição que a paróquia mantém. Mas nós podemos ter ações mais amplas, né, que é justamente a participação junto aos órgãos públicos na questão das políticas públicas. Um exemplo, uma questão é você ter um grupo que acompanhe pessoas carentes, necessitadas na paróquia. Outra forma de ação mais ampla é estar presente na sociedade, acompanhando as políticas públicas de assistência social, porque o Estado tem a sua parcela, né? Então, essa participação, não apenas em nível assistencial, mas justamente na promoção daqueles direitos que são garantidos pela Constituição e que são, né, financiados pelos recursos que o Estado tem a partir dos impostos pagos pela população. Então é uma forma da população estar atuando aí, né? E é claro, né, o que a gente assistiu em Brumadinho foi justamente a predominância dos interesses do mercado, ou seja, os interesses de lucro, sobre os interesses maiores, seja do meio ambiente, seja da população que lá vivia, né, e dos empregados. Então, eu digo que aquilo que aconteceu em Brumadinho não foi uma tragédia. Tragédia, a gente diz de um terremoto que não pode ser evitado. O que aconteceu em Brumadinho foi um crime que precisa ser punido. Por quê? Mas um crime motivado pela ganância, pelo desejo de lucro, ou seja, formas de aumentar o lucro, mas que colocaram, né, em risco a vida da população e que matou tantas pessoas, né? Então, se nós olharmos para a história, nós vamos reconhecer a ação de muitos ambientalistas, por exemplo, buscando políticas públicas com relação ao meio ambiente para evitar, mas aí você tem, de um lado, o interesse dos ambientalistas e do outro, o interesse das grandes empresas de mineração, né? Ora, se nós temos políticas públicas bem elaboradas com relação ao meio ambiente, nós poderíamos evitar esse tipo de crime, né? Esse tipo de desastre que assolou aí não só o meio ambiente, mas principalmente ceifou tantas vidas. E, padre, o Papa Francisco, na Laudato Si, na página 179, ele diz que os cidadãos se não controlar o poder político, nacional, regional, municipal, também não é possível combater os danos ambientais, uma vez que enfraquece essa realidade de eles estarem olhando, fiscalizando, porque, querendo ou não, nós também somos os responsáveis pela fiscalização e por cobrar os direitos que são nossos. Com certeza. Na Laudato Si, o Papa Francisco foi um grande profeta, e um dos elementos que ele traz aí, além desse que você citou, é a questão de repensar esse modelo econômico que busca o progresso, o crescimento econômico a qualquer preço, né? O que a gente assistiu em Brumadinho foi isso, quer dizer, em vista de um lucro maior, né, colocou-se o interesse aí do lucro acima do cuidado com a casa comum, com o meio ambiente, principalmente com a vida das pessoas. A Igreja e o Papa, né, não quer barrar, impedir o desenvolvimento econômico, mas o desenvolvimento econômico tem que estar ligado com o desenvolvimento social, né? E nesse sentido, né, quando se fala em políticas públicas, se toca também neste campo, né, do meio ambiente, do cuidado com a casa comum, estando presente e fiscalizando. O importante é perceber que, né, existem caminhos para que a população possa estar presente nesse processo de implementação e de fiscalização das políticas públicas, ou seja, né, seja na saúde, no meio ambiente, na assistência social, com os idosos, enfim, todas as políticas públicas, elas são geradas, elas são criadas, e, portanto, a sociedade, os cristãos podem participar deste processo, e também
acompanhar e fiscalizar, né? É isso que a campanha da Fraternidade quer despertar, essa consciência de que política não é simplesmente eleger um governante ou alguém que vai trabalhar no legislativo e deixar o poder totalmente nas suas mãos, mas é perceber que a sociedade, no dia a dia, ela acompanha esse trabalho, né, e de uma forma interfere. É a questão daquilo que a nossa Igreja Católica tem insistido, né, a diferença de uma democracia representativa e de uma democracia participativa. A democracia representativa é simplesmente o povo eleger os seus governantes, seus representantes no legislativo e entregar o poder e não acompanhar. A democracia participativa é aquela que, além de votar, o cidadão se envolve na fiscalização, no acompanhamento das ações do executivo e do legislativo, né? Não deixando, né, que eles façam o que bem entendem, mas mostrando aí a força da população no acompanhamento, na fiscalização. Padre, um abraço para o Adelmo José Rocha de Matão, que está conosco, a Kétuli Oliveira, que é secretária da Paróquia São Nicolau aqui em São Carlos, a Fátima Prado, o Pedro Chamon conosco, a Dalva Berti e o Valdemir Araújo. A Dalva, bom dia, Sidney e o Padre, muitas bênçãos, muito obrigado. O Cristiano Silva está conosco também, a Flávia Augustini e o Padre João Vitor Bulli também mandando um abraço ao senhor. Abraço a todos, Padre João Vitor, que também nos ajuda aí no setor social da nossa diocese. Um grande abraço a todos. Padre, no seu ponto de vista, então, sobre essa última fala do senhor, há uma necessidade de romper aí o preconceito comum de que a política é coisa suja e de nos conscientizarmos de que é essencial para a transformação da sociedade. Com certeza não. Veja, viver em sociedade é fazer política, ou seja, política é ação na polis, na cidade, no cotidiano. Então, nós fazemos política o tempo todo, né? Quando nós colaboramos para um trânsito mais seguro, estamos fazendo política, ou quando nós depredamos aquilo que é público, estamos fazendo política, né? Existe toda a ação, de maneira geral, toda a ação realizada na sociedade e que gera, de alguma forma, interfere na vida do outro, é uma ação política, né? É que o grande problema é que para muitas pessoas há uma redução de política à política partidária e à eleição. Quando nós tivermos uma consciência mais ampla de que política é tudo aquilo que nós fazemos e que tem uma interferência, que interfere de alguma forma na vida do outro, né, nós vamos perceber que todos nós fazemos política e que, portanto, né, precisamos fazer uma política boa. E, claro, a partir daí, termos a consciência de eleger pessoas comprometidas com o nosso projeto. É isso que é importante, né? Perceber quem são, num período de eleição, as pessoas que se comprometem com os nossos ideais, com a busca daqueles direitos fundamentais da pessoa humana, aquilo que a doutrina social da Igreja nos ensina, né? Os direitos que todo ser humano tem, a dignidade da pessoa humana. Então, né, começa já no dia a dia, quando nós tomamos consciência de que as nossas ações colaboram ou atrapalham a convivência fraterna, o bem comum, né? E depois chegar até esta forma específica de fazer política, que é a questão das eleições, né? Mas no dia a dia a gente faz política, né? Então, né, tomar essa consciência de que todos nós somos seres políticos. Não adianta dizer não gosto de política. Todos nós somos políticos porque vivemos em sociedade. A questão é nos perguntar que tipo de político somos, ou seja, que tipo de ação nós temos na sociedade, e nos preocuparmos realmente com o bem comum, com o bem de todos. Muito bem. Um abraço para Isabel Cristina Gaiato, a Bel, lá da paróquia do Padre Ramon, que está nos ouvindo. Obrigado pela sintonia. E também deixar aqui o abraço que a Clarice Marcelli, da paróquia São Francisco de Assis, aqui em São Carlos, deixou ao Senhor, pedindo a sua bênção. Abraço a todos, Deus abençoe, proteja. Muito bem. Padre, para concluir aqui essas perguntas que eu preparei ao senhor para conversarmos sobre a campanha, como estimular a participação das pessoas de forma ativa nas políticas públicas em um cenário de descontentamento
da política local, assim, né, do Brasil? Nós, de maneira geral, nós vivemos uma época de um individualismo muito grande. As pessoas se fecham em seu mundo, se fecham nos seus interesses, né? E esse é o desafio para a nossa fé cristã católica. Nós somos comunidade, nós somos família. Nós chamamos Deus de Pai Nosso. Nós dizemos que o pão é nosso. Então, é esse espírito de comunhão que nós precisamos resgatar. Muitas vezes a gente reduz a nossa fé cristã católica a uma fé intimista. Então, essa dimensão comunitária e social da nossa fé precisa ser estimulada, né? Claro, existe a dimensão pessoal da fé, que cada um cultiva no seu relacionamento com Deus, mas em Jesus Cristo nós temos a nossa dimensão comunitária. Jesus, né, formou uma comunidade, os 12 apóstolos, depois os outros discípulos formaram uma comunidade. E Jesus atuou na sociedade da sua época, portanto, essa dimensão social. Então o grande desafio é ajudar as pessoas que têm uma fé pessoal forte a também terem uma fé, uma vivência da fé em comunidade e chegando a essa dimensão que a campanha da fraternidade nos resgata, nos propõe, que é a vivência da dimensão social da nossa fé. Então esse é o grande desafio, né? Rezar é importante, mas a nossa oração deve nos levar a uma convivência fraterna, seja com os próximos, seja na sociedade, né? Perceber que não podemos separar a fé que cada um de nós tem e a fé que professamos da nossa vida, seja no cotidiano, seja na vida profissional, seja na convivência com as pessoas, seja também nas instituições, né, sociais, nas instituições e também aí, né, na estrutura política da nossa realidade. Então esse é o grande desafio para todos nós. Muito bem. Algo que eu não tenha perguntado, que o senhor queira considerar? Simplesmente eu gostaria de recordar, né, a toda a nossa diocese que agora no final deste mês de fevereiro nós teremos o lançamento do texto base em cada um dos vicariatos. Então, né, já antecipando o convite, depois, né, eu peço que o Sidney vá recordando aqui na nossa rádio, né, quando estiver mais próximo, mas na última semana deste mês de fevereiro nós teremos o lançamento. E aí é importante que todas as comunidades de cada vicariato se façam presentes, né, porque é um momento de manifestação pública da nossa Igreja Católica, propondo este tema para toda a sociedade, né? No dia 25 de fevereiro, segunda-feira, nós estaremos no vicariato de Jaú, né? Em Jaú, no vicariato Nossa Senhora do Patrocínio. Dia 26 aqui em São Carlos, 27 em Itápolis, no vicariato Bom Jesus, e 28 em Araraquara, vicariato São Bento. Então, este momento do lançamento do texto base é um momento, né, de nós, como igreja, nas diferentes comunidades, nos fortalecermos e darmos esse testemunho para a nossa sociedade. E aí, claro, né, é importante que cada comunidade tenha a sua equipe paroquial da campanha da fraternidade para animar, né, para levar esse tema para os pastorais. Pode ser uma equipe formada especificamente para isso, pode ser uma equipe formada por catequistas, grupos de jovens, ministros, enfim, diferentes pessoas de diferentes pastorais que se unem para assumir esse compromisso de estudar o tema da campanha, né, e também de levar para as outras pastorais, para toda a comunidade, essa reflexão, que, claro, ela é forte no tempo da quaresma, é uma forma de nós vivenciarmos, né, essa espiritualidade da quaresma, que é de conversão, mas que, né, é um tema que nos acompanha sempre, né, em cada dia do ano, né? Então, a importância das equipes paroquiais da campanha, né? Eu aproveito para agradecer a nossa equipe diocesana da campanha da fraternidade e, por fim, fazer o convite. Na semana que vem, na quarta-feira, dia 13, nós teremos lá na paróquia São Judas Tadeu um momento de estudo do texto base. Então, é aberto a todas as comunidades aqui de São Carlos, se quiserem participar, será uma alegria recebê-los lá na paróquia São Judas Tadeu. E que horas que é, padre?
Será às 20 horas. Às 20 horas. Isso. Muito bem. Agradeço a sua presença, que o senhor possa vir quando quiser, quando puder. E obrigado por sempre aceitar o nosso convite. Eu agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui divulgando esta temática da campanha e, né, invoco a bênção de Deus sobre você, seu trabalho. Amém. E sobre todos os ouvintes da nossa rádio. Amém. Muito obrigado. Eu recebi para a entrevista do dia de hoje o padre Márcio Coelho, assessor diocesano, campanha da fraternidade em nossa diocese. Obrigado a você que nos acompanhou. Daqui a pouquinho a gente volta com mais música e informação aqui na nossa revista SDS. Eis que o Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça às nações. Que neste tempo quaresmal nossa oração